Olá, queridos catequizandos, como vocês estão? Estamos aqui novamente com um novo vídeo. Hoje o nosso quarto encontro, onde nós vamos falar que somos igreja, um povo de Deus. Então, a igreja, ela não é simplesmente uma estrutura, não é simplesmente um lugar feito de tijolos, mas a igreja ela é feita de pessoas. E essas pessoas somos nós que vamos formar essa igreja com Deus e anunciar o reino dele a outras pessoas. Então vamos iniciar? Peguem lá a Bíblia de vocês, o livro de vocês, e antes nós vamos fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir então que o Espírito Santo nos ilumine, que estejamos atentos à sua palavra, a palavra de Deus, que a gente consiga entender o que Ele quer nos dizer e que a gente consiga também ter um encontro com Deus e aceitar o seu convite a sermos membros da igreja dele. Amém? Então, vamos iniciar. Procurem na Bíblia de vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 38 a 47. Ok, então vamos iniciar. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo: Salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo, e nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. E em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiram dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nesse texto aqui, nós podemos ver uma comunidade se formando. Quando Pedro sai e anuncia a palavra de Deus a toda criatura, ele está sendo obediente ao que Jesus pediu para ele fazer, ele e os outros apóstolos. E aqui Pedro anuncia para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que tenham uma mudança de vida e que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, depois eles vão receber o dom do Espírito Santo na vida deles. Pois a promessa é para todos, a promessa da boa nova, do reino de Deus, é para todos, deve ser anunciada a todos. Só que as pessoas devem acolher essa palavra de Deus. Vocês, catequizandos, estão recebendo o Evangelho de Deus na vida de vocês. E vocês estão aceitando essa palavra na vida de vocês. Tanto que este ano, se der certo, né? Mas nós estamos nos preparando para isso, vocês vão receber
o sacramento da Eucaristia. Então, vocês estão aceitando Jesus na vida de vocês, assim como naquela época essa comunidade aceitou Jesus na vida deles. Então, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Eles tinham uma comunhão fraterna, o partir do pão e as orações eram muito presentes na vida deles. Então, era uma verdadeira igreja. Nesse dia que Pedro estava evangelizando, uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Por que será que Pedro conseguiu trazer tanta gente para essa igreja, para perto de Cristo? Como que ele conseguiu isso? Porque ele falava para as pessoas do seu testemunho, porque ele conviveu com Jesus, ele viu tudo o que Jesus passou e tudo que o Jesus fez. Então ele acompanhava Jesus, conhecia Jesus e assim ele poderia falar, porque ele falava com mais fervor, ele falava com mais confiança. Assim também nós, para poder falar de Jesus, a gente tem que conhecer Jesus. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo, né? Aqui na catequese, por exemplo, vocês têm aprendido muito sobre Jesus. E assim vocês vão conseguir se aproximar mais dele e sentir mais amor por ele. Então, o que diz assim, que todos que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Então, quando a gente entende o que é a verdadeira igreja, o que é trabalhar para Deus, o que é servir a Deus, o que é ir na missa, quando a gente entende isso, a gente se dedica, a gente se coloca a serviço, porque a gente entendeu qual é a missão. Então aqui diz assim, que as pessoas vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam dinheiro entre os outros, conforme a necessidade de cada um. Ou seja, eles olhavam a necessidade de cada um. Eles não eram egoístas, simplesmente porque eu trabalho, eu recebo, que eu não vou ajudar uma pessoa que necessita, que está próximo de mim. Então, eles viviam realmente como uma comunidade. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Então, eram pessoas de oração, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Ok, então aqui a gente tem algumas partes importantes para a gente conhecer. Então, o que é essa promessa de Deus? É uma promessa que é para vós, para nós, para os nossos filhos. Por quê? Porque todos os homens, todas as pessoas que existem, são chamados a fazer parte da igreja e do povo de Deus. Então, é uma promessa para todos. E a conversão? O que significa conversão? Conversão é uma mudança de atitude. Por exemplo, você está num caminho que não é tão bom, você vai fazer uma conversão, você vai mudar de rota para poder ir no caminho certo. Aqui também nós temos que a igreja, ela é a comunidade que tem como tarefa a construção de um mundo melhor, mais justo, que é o reino de Deus. Então, esse é o verdadeiro objetivo da igreja, é construir um mundo melhor para todos, mais justo, né? Onde não há tanta necessidade, onde todos possam se ajudar, se cada um ajuda com um pouco, ajuda muito, né? Porque nós formamos uma grande corrente. A igreja, o templo, né? Que então a estrutura é o lugar de encontro da comunidade. Como é bom, ó, agora a gente está nessa época de pandemia e nós não estamos podendo ir até as missas, né? Vocês acredito que não estejam podendo ir. Então, assim, como é gostoso quando a gente vai até a casa de Deus, a gente se encontra, a gente vê pessoas conhecidas, a gente reza junto, a gente louva junto. Por quê? Porque é um lugar de encontro da comunidade
para estar em oração com Deus. É a casa de Deus e também é a nossa casa. Então, por exemplo, a nossa paróquia ali, ela é de alguém? Não, ela não é de alguém. Ela é de todos nós. Cada um tem uma participação para formar essa nossa igreja. É neste lugar que se reúne a família de Deus para louvar e agradecer todas as maravilhas que Ele faz em nossa vida. Então, como é importante a gente ir ao encontro de Deus e agradecer tanta graça que nós recebemos. Porque desde quando a gente acorda, a gente já recebe uma graça de poder ter acordado. Poder levantar da cama, poder tomar um café, poder comer, poder ir na escola, poder ter brinquedos, poder ter uma cama quentinha. Quantas coisas boas a gente precisa agradecer, né? Então, Deus nos dá 7 dias por semana para a gente viver. E a gente, às vezes, não tem vontade de ir na missa, que é 1 hora dedicada, 1 hora tão pouquinho dedicada para Deus. A gente ir até a igreja, a gente rezar, a gente participar da Santa Eucaristia. Vocês vão receber esse sacramento tão importante, vão começar a participar do banquete da festa de Jesus. Esse banquete tão especial que nós católicos somos privilegiados por poder participar junto com Jesus da Santa Eucaristia. Portanto, a gente precisa se esforçar e ir ao encontro de Deus sempre que possível. Agora, no momento, nós estamos tendo que ficar em casa, mas na TV, nas redes sociais, sempre são disponibilizados momentos de oração, as missas. Então, nos domingos ou no sábado, né? Mas nos domingos, que é o dia dedicado para Deus, nós devemos nos reunir com a família e participar da celebração, como se estivéssemos lá na igreja. Já que não podemos ir até na igreja, mas vamos participar em casa. Vamos rezar, vamos nos concentrar, ouvir a palavra de Deus, né? E assim também poder agradecer a Deus por tanta coisa boa. Uma das coisas boas é a gente estar bem. Quantas pessoas não estão sofrendo por causa dessa doença, que estão perdendo pessoas queridas? Então vamos agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem na nossa vida. Precisamos estar próximos de Deus para que quando as coisas nos abalam, a gente tenha força para suportar. Então, nós vamos conhecer os mandamentos da igreja, que são 5. Assim como nós temos os mandamentos da lei de Deus, que nos ajudam a sermos pessoas melhores, né? Então, a igreja nos orienta em alguns segmentos para que a gente possa estar em paz com Deus, em paz com nós mesmos e que a gente esteja num caminho de santidade. Por exemplo, aqui, essa imagenzinha que eu coloquei aqui é porque nós temos 2 caminhos. Só 2 caminhos nós temos. Um caminho bom e um caminho ruim. Quando a gente está indo para o caminho ruim, a gente percebe que a gente está indo para o caminho ruim, a gente pode voltar, que é a nossa conversão. Voltamos e pegamos o caminho certo. Então, vamos ver como que a gente pode melhorar essa nossa vida de cristãos. Então, o primeiro mandamento da igreja é participar da missa inteira aos domingos, de outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho.
Por que aqui está dizendo participar da missa inteira? Eu não sei se vocês viram alguma vez, mas algumas pessoas chegam atrasadas na missa, achando que está valendo e não está valendo. Nós precisamos chegar, de preferência, alguns minutos antes da celebração iniciar. Por quê? Porque nós vamos fazer uma oração, nós vamos silenciar, nos preparar o coração para tudo que vai acontecer ali. A celebração da missa é uma celebração muito importante. É uma celebração que sozinho em casa a gente não consegue vivenciar. É necessário a presença do sacerdote, porque só a ele foi dado o poder da celebração da Santa Eucaristia. Então, a gente não pode chegar na metade da missa. E assim como a gente também não pode sair antes do padre dar a bênção, porque nós precisamos participar da missa inteira. Todas as partes da missa têm um significado muito importante. Então, aqui também fala assim de outras festas de guarda. Então, outras festas que a igreja celebra, por exemplo, a Páscoa, o Natal, a Quinta-feira Santa, a Quarta-feira de Cinza, as outras festas também nós devemos tirar um tempo para celebrar junto com Jesus estas outras festas dedicadas a Ele, né? Por nós. E abster-se de ocupações de trabalho. Então, assim, no domingo, nós não deveríamos trabalhar. Acontece que nos dias de hoje muitas pessoas são obrigadas a trabalhar no domingo. Mas, mesmo assim, nós devemos nos organizar para que a gente possa ir celebrar junto com Jesus, agradecer, pedir por uma abençoada semana, né? Dedicar esse tempo tão especial que nós temos direito, que é uma honra, na verdade, a gente participar da santa celebração da missa. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Então, assim, o certo é a gente se confessar sempre que a gente tem algum pecado, que não seja aqueles pecados veniais que são do dia a dia, por exemplo, você brigou com algum coleguinha, né? Isso não é um pecado grave. Então, esse pecado aí, você, quando vai na celebração da Santa Missa, naquele momento que tem um ato penitencial, você vai pedir perdão para Deus por esse pecado. Porém, daí nesse dia você vai poder comungar, depois que vocês fizerem o sacramento da Eucaristia. Mas, muitas vezes acontece da gente ter algum pecado mais grave. Então, a gente precisa se confessar ao menos uma vez por ano. Por quê? Porque nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos fazer as pazes com Deus, para a gente estar em estado de graça. Receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Então, houve uma época em que o sacramento da Eucaristia era, assim, não se tinha tantas celebrações, então era mais raro haver a celebração da Eucaristia. Hoje, graças a Deus, temos tantos padres, né? Ainda existem comunidades onde precisa-se ter missionários que passem diversas vezes por ano para poder celebrar a missa, né? A Santa Eucaristia. As pessoas esperam com tanta ansiedade e nós aqui temos uma fartura de missa, né? Porque no domingo, pelo menos, nós temos 3 missas. Olha que bênção, né? Então, muitas pessoas às vezes comungam, mesmo estando com pecado. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos estar em estado de graça.
Então, para não ficar sem a Eucaristia, nós devemos nos confessar, se reconciliar com Deus, para poder receber a Santa Eucaristia. Então, a Igreja ela nos convida que, o mínimo, pelo menos, receber uma vez por ano a Santa Eucaristia pela Páscoa de Jesus, por tudo que Jesus passou para a gente ter esse encontro tão próximo dele, que é através da Eucaristia. No quarto mandamento da Igreja, a Igreja nos convida a jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Então, quando que nós devemos jejuar? Sempre que nós sentirmos a necessidade de estar mais próximos em oração com Jesus. E o jejum, ele provoca em nós uma grande transformação, porque nós temos um domínio sobre sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Mas a Igreja recomenda jejuar e abster-se de carne pelo menos quando a Igreja orienta que é na quarta-feira de cinzas, quando inicia a quaresma, e também na sexta-feira santa, quando nós nós recordamos a morte de Jesus. Então, nesses 2 dias, a Igreja recomenda que nós devemos abster-se de carne e fazer um jejum. E o quinto mandamento, ajudar a Igreja em suas necessidades. Então, o que é ajudar a Igreja em suas necessidades? Não só a necessidade material, mas na necessidade material também é importante. Por quê? Porque assim como a nossa casa não se sustenta sozinha, é necessário que nossos pais trabalhem para que possa ser comprado comida, possa ser arrumado as paredes, possa ser comprado móveis, possa pagar a luz, pagar a água. Assim também a Igreja precisa se manter. Então, nós devemos ajudar a Igreja em suas necessidades. E como que a gente ajuda financeiramente? Doando o nosso dízimo, né? Que é uma parte do que nós recebemos de Deus. Porque por mais que nós tenhamos o nosso emprego, mas isso foi uma graça de Deus. Então, nós não estamos doando para Deus, nós estamos apenas devolvendo um pouco para Deus de tudo que nós recebemos. E esse dízimo, na Bíblia, ele fala em 10%, mas a Igreja entende que diante de toda a necessidade que existe das famílias, então que seja doado o que a gente sente no coração, que a gente possa partilhar esse dízimo na Igreja. E também ajudar a Igreja em suas necessidades significa perceber o que a Igreja está precisando, no sentido de, por exemplo, precisa alguém para fazer acolhida nas portas quando vai ter a missa, precisa de alguém para fazer a leitura, precisa de algum cantor. O que eu posso fazer para ajudar essas necessidades também da Igreja? Então, esses mandamentos da Igreja, eles nada mais são do que conselhos, dicas de como que a gente pode estar mais próximos do amor de Deus através das nossas atitudes como cristãos dentro da Igreja que somos nós, né? O povo de Deus. Ok. Então agora eu convido vocês a fazer uma oração de agradecimento. Essa oração ela está no livro de vocês, na página 24. Então vamos acompanhar junto. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nos deixastes a tua Igreja e nela nos reúnes.
Obrigado porque estás entre nós, reunidos em teu nome, que possamos mostrar ao mundo o teu amor. Amém. Então, que sejamos evangelizadores, assim como Pedro, que trouxe tantas pessoas para perto de Deus, que nós também conheçamos mais a Jesus e que a gente possa mostrar ao mundo esse amor que Deus tem por nós. Então, vocês vão pegar lá no livro de vocês, na página 24, nós temos um versículo para a vida aqui em cima, e aqui embaixo nós temos também uma atividade que fala assim: Pedro afirma que para fazer parte da comunidade de Jesus é preciso. Então, nós vamos procurar lá na leitura que a gente fez agora há pouco, em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 47, e vamos ver o que Pedro convida a comunidade a fazer para ficar mais perto de Jesus. E ali na página 25, nós temos assim, que a primeira comunidade, ela crescia e tornava-se mais forte, sustentada em 4 vivências. Então, vocês vão ler no texto bíblico, novamente, vamos pegar lá o texto bíblico. Isso aqui. E aqui nós temos 4 vivências dos apóstolos que mostravam que eles eram uma comunidade e que essa comunidade crescia. Então, ó, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Ah, já dei dica demais, né? Então, aqui tá a resposta desse exercício, tá bom? Na página 26, tem também um exercício ali, que é uma atividade assim. Jesus fez aos seus discípulos uma promessa, e ele prometeu, se ele prometeu, sabemos que ele cumpre, porque tudo que Jesus promete, ele cumpre. Vamos descobrir qual que é essa promessa de Jesus? Então, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho. Vocês vão procurar na Bíblia de vocês, em Mateus 18, capítulo 20, e vocês vão escrever nesse caracol aqui qual que é essa promessa de Jesus, para que vocês nunca mais esqueçam, tá bom? E na página 27, nós temos os 5 mandamentos ali da igreja. Então, vocês vão preencher conforme a catequista orientou vocês, conforme eu expliquei sobre os mandamentos da igreja. Vocês vão preencher ali na página 27, aqui, sobre os mandamentos da igreja, ok? E por final, na página 28, vocês vão conversar com a família de vocês de como que vocês podem fazer em sua comunidade para realizar a missão deixada por Jesus, ok? Aí escrevam ali. Tirem foto das atividades, mande para os catequistas de vocês. E se tiverem dúvida, peçam ajuda para eles também, ok? Então, obrigada pela participação de vocês aqui e vamos continuando nos preparando para esse sacramento da Eucaristia, um sacramento tão importante na vida de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.